Porquanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para quê? Glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, fazei para a glória de Deus. Você percebe a dimensão do cristianismo, como ela é ampla? Tudo que você come, tudo que você bebe, tem que ser para a glória de Deus. E certamente você já sabe de um ditado muito popular: nós somos o que comemos. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. Como o diabo sabe que o alimento vira sangue e que é do alimento que nós tiramos as substâncias necessárias para a manutenção da vida, o diabo, sabendo disto, ele investe há muitos séculos em deturpar o alimento do ser humano. E uma das principais coisas que o diabo criou é a chamada refinaria. Você já observou que é popularizado entre nós que o arroz, quanto mais branquinho, melhor, que o açúcar, quanto mais branquinho, melhor, que o alimento, quanto mais refinado, melhor? E sabe o que acontece? Você pega, por exemplo, o trigo e refina o trigo, e a gente come um tipo de trigo, uma farinha de trigo, que quase nada tem de substância. Mas o farelo do trigo, que é muito mais nutritivo, a gente dá para os porcos. Aí os porcos engordam, porque isso faz bem para eles. E a gente come o que sobra, o resto. Refinaria é uma ideia que surgiu na mente de Satanás. E você sabia que o arroz branco que nós comemos, pouca substância ele tem? E nós deveríamos preferir o arroz integral, por ser muito mais rico em nutrientes. Agora, por que é que as pessoas de saúde não estão com as suas caras na TV pregando isto? Sabe por quê? Porque nós temos uma indústria por detrás. Nós temos bilhões e bilhões por detrás, que não vão permitir que muitas pessoas façam isso. Eu arrisco em dizer que quando você pega o seu carrinho e passeia pelas gôndolas de um supermercado, eu arrisco em dizer que não existem ali naquele supermercado 10% de alimentos que façam bem para você. E 90% é junk food, é alimento lixo que não presta. Coisas que quando você ingere vão provocar na sua vida doenças, alterações, anomalias. É por isso que Paulo está dizendo, o que você come, o que você bebe, tem que ser para a honra e glória de Deus. Sim, minha amiga Marli? Pastor, o mesmo Paulo, aqui ele fala em cima, né? Esse verso que você falou, verso 31, e no verso 25, ele diz que comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntares por motivo de consciência. Uhum. Ele não estaria aqui... Ele está falando do que exatamente? De tudo que tem no mercado, ao meu entender, é que eu posso comer. E além do mais, eu vi uma passagem que tem que o que sai de fora não contamina o homem. Uhum. E sim o que vem de dentro é que faz a contaminação. Em que sentido ele está dizendo isso? Se você olhar para o capítulo 10 de 1 Coríntios, você vai ver o tema da idolatria e depois os limites da liberdade cristã. Um dos temas que Paulo está discutindo com os primeiros coríntios é que muitas pessoas não se alimentavam de certas coisas nos mercados porque eram sacrificados aos ídolos dos seus tempos. E as pessoas ficavam na pergunta, se esse alimento foi sacrificado a ídolo e eu comer dele, com isso eu estou participando também dessa idolatria? Aí Paulo vem e diz assim, você pode comprar no mercado o que eles venderem comer sem perguntar por isso. Porque quem comete o pecado é quem pegou esse alimento e sacrificou aos ídolos. E não você que está comendo dele, que não sacrificou coisa nenhuma. Agora Paulo está se dirigindo para um povo que vivia numa região, ali os judeus, e você nunca encontraria um alimento imundo ali entre eles. Você não encontra alimento imundo na cultura judaica. Eles não usam isso. Até hoje. Há alguns meses eu estive em Israel e qualquer restaurante que você vai judeu,
qualquer restaurante em Israel, você nunca vai ver ali um animal imundo, morto, exposto para alimento. Eles respeitam as leis da Bíblia até hoje. Então, o que está em voga aqui não é se esse alimento é imundo ou não. Lá não havia carnes imundas. Porque senão o próprio Paulo, que está dizendo que eu não posso comer nem beber senão para a glória de Deus, entraria em contradição. E quando você diz que aquilo que não entra não contamina mais o que sai, essas são as palavras que Jesus proferiu. Mas Jesus proferiu essas palavras porque os discípulos foram se alimentar e não participaram da tradição dos anciãos de lavar as mãos. Então, todo ancião judeu, antes de se alimentar, ele passava por um ritual de lavagem das mãos, mesmo quando não havia água. Ele fazia o ritual para depois se alimentar. Os discípulos não participaram desse ritual e começaram a se alimentar. Aí os judeus vieram e criticaram: olha, os teus discípulos estão comendo sem lavar as mãos. Aí Jesus disse para eles: olha, o que contamina não é o que entra, mas o que sai. Eles estão comendo o alimento sem lavar as mãos e isso não contamina eles. Mas contamina é o que sai do coração. A maldade que vocês têm no coração, Então, a crítica que vocês estão fazendo, a forma como vocês olham para as pessoas, isso é que contamina. então Jesus aí no caso ele falava de tradições, né, e não de sobre alimento. Né? Nada tinha a ver com alimentos limpos ou impuros. Porque Jesus nunca ia contrariar um princípio que ele mesmo deu em sua palavra. Pois não, Jean? Na verdade, eu tenho duas perguntas, pastor. A pergunta que eu tenho é o seguinte: por exemplo, se eu for no mercado e eu for comprar arroz integral, por exemplo, e o fabricante do arroz integral, ele é, sei lá, ele é kardecista, ou ele ofereça aquele arroz antes de chegar no mercado, algum santo, ídolo, demônio, que seja. Se eu estiver ingerindo, eu vou estar em pecado ou o senhor vai me perdoar? Mas eu não sei que o cara, eu não sei a procedência. É né? o mesmo caso que a Marli perguntou, da preocupação dos coríntios em comer uma carne sacrificada a ídolos. E Paulo disse: você compra sem perguntar, isso não tem problema. O pecado é de quem ofertou, quem ofereceu, quem fez o seu culto, e não daquele que não sabia. Né? E eu tenho uma outra pergunta que essa é a mais importante para mim e para os meus amigos telespectadores que estão acima do peso. Por quê? Porque a alface, ela tem um gosto tão ruim, alface, chicória tem um gosto, desculpa, irmão, do demônio. Aquilo é maldito. Por que, assim, Deus não fez tipo uma chicória com gosto de picanha, por exemplo? O que você está falando é uma realidade, né? A gente pode rir na hora, mas muitos de nós pensamos assim. Tem alimentos que a gente não gosta do sabor. Agora, na realidade, o problema não está com o alimento. O problema está com o nosso paladar. Porque desde a nossa infância o paladar se forma. E a gente educa, ou nós mesmos fomos educados, às vezes sem uma orientação alimentar. E a gente comeu de tudo que as pessoas acham que podem dar para as crianças. Aí nós educamos o nosso paladar apenas para as coisas que a gente gosta. Você quer ver uma coisa? A luta que todo mundo tem com doce. Por que o doce é tão fascinante? Porque colocou-se doce em todos os produtos. Tudo vem com doce, com açúcar, com chocolate. Então, as pessoas acomodam seus gostos a esses sabores. E a gente é levado a se alimentar, usar coisas que de fato não são nutritivas. E é por isso que nós temos tantos problemas de saúde. O problema não está com o alimento, mas com o nosso paladar que foi mal educado, mas ele pode ser reeducado. Tudo em nossa vida pode ser reeducado. E a gente pode reeducar por assumir uma correta alimentação. Luiz? Pastor, eu estava tentando achar aqui, acho que era Romanos 12 ou 13, que tem uma parte que fala sobre se você acredita que você pode comer, coma. Se você acredita que não pode comer, não coma. Por motivo de consciência, diz Paulo. Porque na minha visão assim foi assim. Bom, se eu comer uma costelinha de porco, que é uma delícia, hoje eu não como mais. Já tem 6 meses que eu não estou comendo mais. Mas eu vi isso e falei, mas então se eu pensar, Deus, foi o Senhor que criou, purifica essa carne. Isso vai adiantar alguma forma ou não? Você não consegue, com oração, purificar aquilo que é imundo por natureza, que Deus declarou ser imundo. Não é assim que funciona. O que Paulo está tratando nesse texto nada tem a ver com alimento. É mais a questão das culturas e dos hábitos das pessoas que viviam nos dias dele.
A Bíblia ela não se contraria. Ela não pode dizer que você pode comer de tudo numa parte, se em outra parte ela já disse que pode comer disso e não daquilo. Então nós temos que entender que a Bíblia é um todo e as leis foram dadas para nos ajudar. Nós vamos ver algumas dessas leis aqui, alguns dos princípios que a própria palavra de Deus ensina. Então, pode ser que nós não tenhamos muito apetite por certos tipos de alimentos, como o Jean bem colocou ali, esse é o pensamento de muitos. Mas o problema não é o alimento, é o nosso paladar, é como nós fomos ensinados. E eu já disse para vocês e volto a afirmar, a ideia de alimento refinado, ela é do diabo. Refinar os alimentos. E quantas coisas estão feitas e são pregadas como alimento, mas nada tem para nós. Então nós precisamos ter critérios na hora de ingerir. Olha um outro detalhe que afeta a saúde das pessoas. Por que, segundo a Bíblia, não devemos usar bebida alcoólica ou qualquer substância que prejudica o corpo? 2 textos. O primeiro deles, Provérbios 20 e o primeiro verso. Provérbios diz assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. A Bíblia condena o uso de bebida alcoólica. Em toda a palavra de Deus é condenado o uso de bebida alcoólica, porque isso vai prejudicar a saúde, isso vai tirar a razão da pessoa. E infelizmente você tem até em círculos religiosos gente que defende bebida alcoólica. A palavra de Deus não aprova isso. E quando você vai para Apocalipse, quando lá diz quem é que vai ficar fora do reino dos céus, lá é claro em dizer que os beberrões, eles ficarão fora do reino dos céus. Ah, pastor, mas é o beberrão, é aquele que bebe muito. Amigo, nós somos ensinados de que aquilo que é prejudicial, nem 1 grama, nem 1 ml, deveria entrar em nossa corrente sanguínea. Se é prejudicial, não tem por que usar. E um outro texto que a palavra de Deus apresenta, é Paulo ainda, 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora o verso 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é o quê? Sagrado. Se alguém destruir o templo, Deus o destruirá. Isso quer dizer, e a afirmação que eu vou fazer agora ela é muito forte, transgredir as leis naturais é igual a transgredir a lei moral. Transgredir as leis naturais é tão pecado quanto transgredir as leis, a lei moral. Porque se Deus deu a lei para você e você não cumpre, você vai acarretar enfermidades, você vai ter uma mente obliterada e você não vai conseguir ouvir a voz do Espírito Santo. E sabe por que muitos de nós temos dificuldades em ouvir a voz do Espírito Santo? É porque o nosso corpo se acha carregado. Porque a gente acaba se alimentando de coisas que não devia. A gente não consegue ter uma mente clara. E a gente peca em vários aspectos que eu vou abordar aqui. Coisas que aparentemente são supérfluas, como, por exemplo, o descanso, o sono. Deus deu a noite para ser dormida. Então, essa máquina complexa como é, precisa de 6, 7 ou 8 horas para se recuperar. E quem não descansa esse tempo à noite para recuperar a máquina, está destruindo o seu corpo. E o que Paulo disse em 1 Coríntios 3, 17? Deus o destruirá. Você destruiu o templo do Espírito Santo? Deus o destruirá. Essa é uma questão muito séria. As leis de saúde são tão importantes quanto a lei moral. Agora, como que eu espero ter clareza de mente, firmeza de propósito para obedecer à lei moral se eu não consigo dominar as minhas paixões? Esse é um desafio para mim, é um desafio para você. E todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós temos os nossos desafios. Todos nós temos nossas lutas. Mas nós temos um Cristo
que está disposto a nos ajudar a vencer, a romper, nos ajudar a crescer, a ter boa saúde, a usar de todas as nossas potencialidades para a glória de Deus e para o bem daqueles que nos cercam. Andréia? Se os beberrões, eles não terão a salvação, por que Jesus transformou a água em vinho? Boa sua pergunta. O texto diz que Jesus transformou a água em vinho. Em João 13 você vê Jesus distribuindo vinho para os discípulos na ceia. Agora, que vinho que era? Existem algumas expressões gregas que nos ajudam. E quando você vai para a língua grega, você tem pelo menos 3 palavras para vinho. Você tem a palavra oidos, a palavra oinos, melhor, a palavra oida e a palavra síquera. São 3 palavras gregas. Uma delas significa o puro suco da uva. A outra significa o suco de uva que se fermentou. A outra significa as duas coisas. Pode ser tanto o vinho fermentado quanto não fermentado. Mas quando Jesus transforma a água em vinho, a palavra grega usada é o puro suco da uva. Quando Jesus bebe vinho na ceia, a palavra grega usada é o puro suco da uva. Então Jesus nunca bebeu vinho fermentado ou alcoólico. Ele bebeu o puro suco da videira. E o grego nos ajuda com isso. Então muitas pessoas querem basear nesse argumento para dizer, não, a gente pode beber porque até Jesus bebeu. Não. Jesus nunca ingeriu nada que fizesse mal à sua saúde. Ele entendia que o corpo dele precisava ser cuidado. E ele, como nós, teve que aprender a lidar com todas essas circunstâncias, com todas as pressões que havia na época, com todas as coisas que as pessoas faziam e que ele foi tentado também a fazer, ou você acha que Jesus não foi tentado a fazer? Lembre quando ele estava no deserto, 40 dias sem comer? Ele estava com fome. O diabo disse, se você é o filho, eu transformo essa pedra em pão e coma. Ele foi tentado mais do que eu e você fomos, inclusive pela tentação do apetite. Ele foi tentado. Carlos? Pastor, o senhor falou que o sono é recuperador, né? É verdade. E um horário, 8 horas de sono e um horário assim para a gente poder ter essa recuperação. Existe uma substância produzida pelo organismo que ela só é produzida nesse intervalo das 10, 11, meia-noite, 1 e 2 da manhã. Essa substância, se não me falha a memória, é a melanina, ela só é produzida nesse intervalo. Então, quem não está num sono profundo nesse horário, não produz essa substância. E é a substância que reenergiza o nosso corpo, devolve a energia que você gastou no dia. Então, o ideal seria dormir o mais cedo possível e acordar o mais cedo possível. O diabo é tão astuto que ele criou hoje uma sociedade onde o que manda é, por exemplo, uma cidade que não para como São Paulo. A cidade não para. E à noite tem supermercados funcionando, gente trabalhando. Será que nós não percebemos que essa é uma estratégia que o diabo conseguiu com muito sucesso? Olha para os nossos antepassados que moravam nas zonas rurais. Eles iam dormir com as galinhas, como nós falamos, e acordavam também com as galinhas. Você não ouve de tantas doenças que esse povo tinha no passado? Porque esse povo descansava, esse povo comia do que eles plantavam na terra, esse povo se alimentava da terra ali. Você não ouve falar nessa multidão de doenças que nós temos hoje? É justamente por esse estilo de vida que não para. Então, neste horário é importante estar dormindo. Então, um bom conselho é dormir o mais cedo possível e acordar o mais cedo possível. Porque aí nós vamos ter esse momento especial de um sono profundo para recuperar as energias gastas no dia e estar pronto para o dia seguinte. Certo? Okay. Não adianta você dormir 8 horas de dia. Não vai funcionar. O corpo não vai se recuperar dormindo de dia. Porque nós fomos projetados para dormir à noite. Deus nos fez assim. Não tem como mudar isso. Não tem uma chavinha que você muda. A gente é assim e acabou. Eu sei que por circunstâncias da vida, muitos têm que trabalhar à noite. E alguns trabalham, claro. Há circunstâncias que não são fáceis. Nós não vivemos no mundo ideal. Mas eu conheço muita gente que não precisa trabalhar à noite e passa as noites no Facebook, na internet, navegando.
perdendo horas preciosas de sono. E lembre-se de uma coisa, uma noite de sono perdida, ela jamais será recuperada. Você não consegue recuperar uma noite de sono perdida, nunca mais na sua vida. Por quê? Porque uma noite se segue a outra. Você não consegue recuperar a de ontem, já tem a de hoje para você usar. Uma noite perdida nunca mais será recuperada. Então nós devemos priorizar. É isso que a palavra de Deus nos orienta. Por isso, amigos, a bebida é condenada na palavra de Deus. E a palavra de Deus também condena o uso de qualquer substância tóxica que prejudique o nosso organismo. A Bíblia não vai mencionar, é proibido você usar crack, é proibido usar cocaína, heroína, é proibido fumar. A Bíblia não vai dizer isso, mas a Bíblia vai te dar o princípio geral, que nós lemos em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 3, 20, se você destruir o corpo, Deus vai destruir você. Então quem usa droga está destruindo o corpo e um dia Deus vai destruí-lo. É por isso que a Bíblia condena qualquer tipo de substância que faça mal para o nosso organismo. E quando você resolve se livrar disto, você vai ter um céu inteiro para te ajudar. E quem é o maior beneficiado? É você mesmo, que vai parar de sofrer, que vai parar de ficar doente, que vai parar de gastar dinheiro com porcaria, que vai parar de trazer preocupação para a tua esposa, para o teu esposo, para os teus pais. Eu estou falando para um jovem agora que está sendo tentado pelas drogas. Sai disso, rapaz. Isso é do diabo. Um amigo oferecer um cigarro para você, um copo de cerveja, ele não é teu amigo. Os amigos querem o bem dos outros, não a desgraça. Mas pastor, é só um copo de cerveja. Esse copo de cerveja hoje fará de você um ébrio amanhã e um pai irresponsável que vai deixar uma mãe com as crianças abandonadas. É isso que acontece com os beberrões. É por isso que a Bíblia condena. E nós temos que acordar para isso, para o nosso benefício, para todos nós. Vamos avançar um pouquinho mais em nosso estudo. O que Jesus deseja para todos nós? 2 textos. Se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se deres ouvido aos seus mandamentos, e guardardes todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade, o quê? Virá sobre ti. Ou seja, se você obedecer às leis naturais, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Ele é o Deus que sara. Segundo, 3 João 2, amado, acima de tudo, faço voto por tua prosperidade e mais o quê? Saúde. Deus faz voto que você tenha saúde, assim como era próspera a alma desse homem que recebeu essa carta de João. E Deus, na natureza, colocou 8 remédios para mim e para você. Eu vou simplesmente mencioná-lo e motivo você a buscar conhecer mais dos 8 remédios naturais. Quais são eles? Primeiro, Deus deu para você a luz solar. Nós precisamos de luz solar. Ela vai ajudar a fixar a vitamina D em nosso organismo. Ela é essencial à vida. Segundo, Deus deu água para você. Beba bastante água. No geral, 2,5 litros por dia. E quando você não bebe água, os rins sofrem. Não há purificação do sangue. Beba bastante água pura. Terceiro, Deus deu para você um oxigênio. Tem pessoas que moram em regiões que têm vantagens. Um oxigênio mais puro. Mas mesmo não morando, busque estar em algum momento nessas regiões que você tem um oxigênio melhor. O oxigênio é saúde, é vida. Exercício físico, todos nós deveríamos fazer. Pelo menos 3 ou 4 vezes por semana, 1 hora de atividades. E o que fazer? A melhor coisa, caminho. Faça caminhada. A melhor coisa, vá caminhar. Faça natação. Pratique um esporte. O exercício físico é necessário à saúde. Nós precisamos nos movimentar. Fomos criados para isso, principalmente numa vida tão sedentária como levamos.
alimentação adequada. Seja criterioso no que você coloca para dentro do seu corpo, como você é criterioso com o seu carro. Você é mais importante que o seu carro. Cuide bem, cuide com o que você coloca para dentro. Repouso, durma as horas necessárias. Alguns precisam de 8, outros 7. Mas durma as horas que você precisar. Durma o mais cedo possível. Você vai ficar bem melhor. Temperança, seja temperante. E a melhor definição para temperança é comer moderadamente aquilo que faz bem e se abster completamente do que faz mal. O que é temperança? Comer moderadamente do que faz bem e abster-se completamente do que faz mal. Isso é temperança. E, finalmente, um último remédio. Exerça confiança em Deus. Porque você, quando confia em Deus como um pai que te ama, que quer o seu melhor, a sua vida será completamente diferente. São os 8 remédios naturais que Deus deixou para mim e para você. Nós não podemos parar o tempo. A cada dia estamos envelhecendo. A cada dia estamos perdendo vitalidade. Mas a gente pode fazer uma coisa. A gente pode seguir as leis que Deus deixou em sua palavra. E sabe o que acontece? Com isso nós afugentamos a doença, nós criamos um bem-estar, nós influenciamos as pessoas que estão do nosso lado, nós podemos ser tão mais úteis para as pessoas, nós podemos fazer tanto pelas pessoas. Então Deus deseja que você reconheça hoje que o seu corpo é templo do Espírito Santo. E eu pergunto, você reconhece que o seu corpo é templo do Espírito Santo e deseja agora, pela graça de Deus, viver de acordo com os princípios de saúde ensinados na palavra de Deus? Você deseja isso? Daniel Littke vai cantar para nós agora uma música. E eu queria que você pensasse nisso enquanto Daniel cantar. Nós somos templo do Espírito Santo. Deus quer morar em nós. Agora, é difícil para o Senhor habitar num coração, numa mente enferma, que não se preocupa com os princípios de saúde ensinados na palavra. Você vai cantar o que, Daniel? Me cura? Me cura, Senhor. E talvez eu esteja falando para alguém que está em casa, que depois de assistir o programa de hoje, esteja se perguntando, mas pastor, eu nunca tive orientação, eu levei uma vida desregrada, ninguém me falou que as coisas eram assim. E se você não sabe de nada disso, você não tem culpa. E se você hoje está enfermo, por causa de um estilo de vida que você levou, sem ter conhecimento, sem saber o que era correto, sem saber que você é um templo do Espírito, ore com Daniel agora, ore pela cura. Ele pode dar a cura para você, ele pode restaurar a sua vida. Ele é o dono de todos nós, ele é o Criador, ele sabe como tudo funciona e ele quer o seu melhor. Pense nisso, enquanto nós ouviremos agora. Talvez esteja falando para alguém agora que está vivendo uma enfermidade na sua vida e certamente você orou com Daniel agora pedindo pela cura. O Senhor pode curar você. Ele é o Deus que te criou. Ele tem o poder nesse exato momento, se você exercer fé, de trazer a cura que você tanto precisa e tanto espera. Ele pode. Coloque-se de joelhos, ore a Ele e peça essa cura. Se for a vontade de Deus, você vai se levantar. Deus vai curar você. E se Ele não o fizer, porque Ele tem um plano na sua vida, porque Ele sabe de todas as coisas. Deus espera que todos nós tenhamos saúde. E Deus quer que nós usemos a sabedoria que Ele nos concede para fazermos as coisas certas. Não é tão fácil. Porque, infelizmente, nós crescemos no mundo de pecado. E desde cedo, quem sabe, nos faltou orientações que estavam contidas na palavra. E a gente acabou fazendo coisas que não devia fazer. Mas há tempo. Há tempo porque o Senhor é o Deus da esperança. E hoje pode ser um dia de recomeço para todos nós. Ninguém aqui no Novo Tempo é modelo para você. Ninguém aqui é perfeito nem santo. Mas nós aqui no Novo Tempo temos um compromisso com a palavra. E temos que dizer para você o que Deus quer que nós digamos. Que há um caminho mais excelente, há um ideal a ser atingido. Nós temos que caminhar nessa direção, desse ideal.
Eu quero orar para que Deus abençoe você e a todos nós que estamos aqui. Pai Santo, após compreendermos hoje que somos templos do Espírito Santo e que se destruirmos esse corpo, um dia seremos destruídos pelo próprio Senhor, nós queremos, pela Tua graça, a partir de hoje, assumir uma nova postura em relação à nossa alimentação, ao nosso estilo de vida. Nós queremos buscar conhecer mais daquilo que faz bem. Nós queremos procurar Te agradar em tudo que nós fizermos. E permita que a promessa de Paulo se cumpra em nossa vida e que tudo que nós viemos a comer, beber ou fazer tenha como objetivo glorificar o Teu nome. Nós não merecemos nada do Senhor, mas Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.